O assunto é delicado, mas acontece mais do que se pode imaginar. E é preciso falar sobre ele. Perdas gestacionais. Tema do Sala de Convidados de hoje. Para conversar com a gente estão no estúdio Larissa Rocha, fundadora do Grupo de Apoio do Luto à Luta. Marcos Dias, ginecologista e obstetra, especialista em saúde da mulher e da criança do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. E Adriana Kozer, analista de gestão e saúde pública da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Infelizmente, nem todo o parto é começo de uma vida nova. Pesquisas indicam que 1 em cada 5 gestações pode acabar em perda do bebê. Essas perdas, também chamadas de abortos espontâneos, são mais comuns nos 3 primeiros meses de gravidez. Mas há casos em que podem ocorrer mais tarde, quase no final da gestação. Pouco se ouve falar no assunto. Há um silêncio que se instala entre os que passam por uma situação de perda gestacional. Maíra passou por essa experiência há 3 meses, quando esperava Antônio nascer às 37 semanas de gestação. Quando, numa consulta de rotina, foi identificado um princípio de pré-eclâmpsia. E como o bebê já havia atingido 3 quilos, decidiram induzir o parto no mesmo dia. Eu dei entrada no dia 22 de julho no hospital muito bem, muito saudável e me sentindo ótima. Já com as primeiras contrações que eu havia sentido no próprio consultório da minha médica. E entrei no trabalho de parto muito tranquilo, a noite inteira monitorada. A noite inteira com cinto de batimentos fetais, a noite inteira, enfim, sendo minuciosamente monitorada, com pressão boa, com tudo bem. E até que no dia 23 de julho, de manhã, infelizmente a médica não conseguiu mais ouvir os batimentos fetais. Um choque para ela, uma surpresa para todos. Maíra teve um acompanhamento minucioso, não só no pré-natal, mas durante o parto também, que terminou em uma cesariana. Uma situação que ela não esperava acontecer. Meu mundo caiu. Era um vazio profundo. Eu entrei no hospital pronta para a vida e não para a morte. Eu jamais, nem no meu pior pesadelo, poderia imaginar aquele resultado. Poderia imaginar que eu sairia do hospital sem meu filho. É a pior sensação que uma mãe pode passar, um pai também, claro, porque essa perda atinge, evidentemente, toda a família. Do choque ao silêncio. É uma perda silenciosa e a maior parte das mulheres vive este momento de uma forma muito solitária. No momento que eu perdi, confesso, eu achei que eu era a única no mundo a passar por aquilo. Eu não entendia por que eu. Por que só eu estou perdendo meu filho? Maíra encontrou essa resposta quando buscou informação e se deparou com as estatísticas. Só no estado do Rio de Janeiro foram registrados mais de 20 mil casos de perda gestacional em 2014. Isso corresponde a quase 1/10 dos bebês nascidos vivos em maternidades neste período. Por isso é comum que essas mulheres se organizem em redes e grupos de apoio. Nestes espaços, que hoje são facilitados pelas redes sociais, elas dividem informações e experiências. É uma forma de viver o luto e amenizar a dor. É preciso falar sobre isso. É preciso falar sobre perda gestacional. Ninguém quer. É chato. Imagina, talvez durante a gravidez, se alguém viesse falar comigo sobre perda gestacional, eu ia achar completamente inconveniente. Mas o fato é que eu nunca tinha lido sobre isso na vida. Eu não sabia que isso existia, nem antes de engravidar, nem depois de grávida. Só fui descobrir depois que perdi meu filho. É preciso falar sobre isso, porque as mulheres precisam saber que elas não estão sozinhas no mundo. Quando eu perdi meu filho, eu achei que eu era a única no mundo a passar por isso. E fui ver que não era. E ver que você não é a única no mundo é muito acolhedor, é muito confortante. Você vê que existem outras pessoas sofrendo a mesma dor que você.
preciso falar sobre isso, né? Começamos justamente daí. Tem aqui um folder do Luto à Luta que fala: cada 5 mulheres, uma já passou pela experiência da perda gestacional, como a matéria mostrou também. É mais comum do que se fala e se imagina, mas geralmente essas famílias sofrem em silêncio. É isso, Larissa. É preciso falar abertamente sobre isso para que as coisas sejam minimizadas, né? Porque a dor é inevitável. Bom dia, Renato. Gostaria de agradecer o convite, né? A sensibilidade de vocês e o apoio, né, com a nossa causa. Realmente, de fato, nos chama muita atenção, né, a questão do silêncio, nos casos, né, de perda gestacional. E esse silêncio a gente atribui a vários fatores, né, inclusive a questão das características que permeiam o luto, né, perante a sociedade. O luto em geral, você fala, né? O luto em geral, a sociedade, né, autoriza e reconhece o luto quando existe vinculação com a pessoa perdida, né, do enlutado, né, com a pessoa perdida. Então, como nesses casos, né, o bebê não chegou a nascer com vida, não teve um convívio social com essas pessoas, não existe o reconhecimento e a autorização desse luto. Então, a sociedade não oferece suporte e apoio para as pessoas que vivenciam esse tipo de drama. Por mais que já exista um vínculo fortíssimo, porque esse bebê é esperado, é planejado, é gestado, né? E isso deixa ainda mais impactante, né? Porque, como ela disse, a última coisa que você espera quando você está indo ter um filho é se deparar com a morte em relação com a vida, né? Isso é mais comum do que a gente imagina mesmo, do que a gente fala? Não, é muito frequente, né? E eu acho que para a equipe de saúde também é muito difícil, né? A família vive um drama, mas a equipe de saúde também vive um drama, né? Eu, na minha formação, nunca discuti luto na faculdade. Então, o aprendizado é quando você vai enfrentando a situação. E nem sempre você consegue criar uma maneira positiva de lidar com isso, né? Então, assim, eu acho que, especialmente para os mais jovens, é muito difícil você poder lidar com essa situação da perda e ter maturidade para entender que falar, como disse a Maíra no depoimento dela, falar, às vezes, para a mulher é fundamental, né? E, às vezes, os profissionais querem mais sair de cena, porque é uma perda para eles também, sim, né? A equipe de saúde sempre acha que vai conseguir fazer tudo dar certo e os finais felizes são os que deixam a gente mais empoderados, recompensados. Então, é muito desafiador também para a equipe conseguir fazer esse movimento de estar disponível, de perguntar, de entender, de como a família quer viver. Precisa estar atento para isso. É, sem dúvida, um momento difícil para todo mundo, né? E ela mesma fala, né? Se alguém viesse me falar isso durante a gravidez, eu ia achar bastante inconveniente. Então, portanto, acho que falar sobre isso normalmente, né, em qualquer espaço, também é mais interessante do que entrar nesse assunto só durante esse momento, né? Claro, acho que sem dúvida alguma. Acho que está dito, né? É um processo antinatural, né? Principalmente para mulheres jovens, né? Enfim, muitas vezes o primeiro filho, acho que a história da Maíra retrata muito isso, né? Uma expectativa familiar para além dela, né? Enfim. E outras situações, né? Enfim, é um tema mal aparado, vamos dizer assim, né? Então, porque é difícil para todo mundo, né? É difícil para todo mundo, né? Acho que o Marcos falou bem para a equipe, para a pessoa, enfim, né? Porque é antinatural, a gente sempre imagina enterrando um pai, uma mãe, um avô, um tio mesmo mais assim, velho, mas nunca difícil, né? Um filho, né? Quer dizer assim, imagine o que é isso, né? Enterrar um filho. E aí eu acho que também vale a pena a gente pensar na questão de que perda a gente está falando, né? Perda gestacional, né? Acho que tem a questão das mortes intrafetais, né? Enfim, as mortes que são inevitáveis, que se perde ainda dentro do útero materno, né? Enfim, e tem as neonatais, na sequência, que são logo na sequência, os primeiros segundos, os primeiros minutos, os primeiros dias, né? Enfim, e como é que lida com isso, né? Ainda naquele espaço hospitalar que se permanece, enfim, né? E que a morte é inevitável, dias depois. Como é que a equipe lida com isso? Como é que a família lida com isso? Como é que essa mulher lida, esse pai lida? Eu vou aproveitar a experiência de vocês, né? Porque falar nisso também em primeira pessoa,
como a Maíra falou e como vocês podem falar também, eu acho que também é um passo importante para tornar as coisas menos difíceis, né? Não vamos falar mais fáceis, porque menos difíceis eu acho que é mais adequado. Como foi com você? Então, Renata... E eu vejo que você está grávida também, né? Então, verdade. isso também é um outro aspecto importante, né? Da nova gravidez depois dessa perda tão impactante. É verdade, com certeza. Então, Renata, eu vivenciei essa experiência, né, da perda gestacional no ano passado e, por uma triste coincidência, né, minha irmã gêmea também, no mesmo ano, na mesma maternidade. E todas essas semelhanças, né, essas coincidências nos chamaram muita atenção, principalmente para a importância, para a necessidade de um maior cuidado com a perda gestacional, né, com a assistência prestada, né, nesses casos. Porque você não teve essa assistência? Não, a gente fala de uma forma muito ampla, né, muito geral. Desde a infraestrutura, né, hospitalar, né, das maternidades, que como o Marcos Dias bem colocou, né, a maternidade é preparada para a vida, para a celebração, né, da chegada de um bebê. Então, é completamente avesso, né, o antinatural lidar com a morte. Então, eles não têm, né, esse cuidado, esse preparo de um ambiente mais reservado para essas situações. O que é muito comum essas famílias ficarem lado a lado, né, com as famílias que estão recepcionando, né, os seus bebês muito felizes e é muito constrangedor. E aí a gente fala num duplo, né, sofrimento, no quanto que esse sofrimento é maximizado, né, potencializado diante, né, dessa falta de sensibilidade, né, dessa falta de preparo, desde da infraestrutura, né, hospitalar, da maternidade, até as equipes, inclusive, né, as equipes de funcionários das maternidades, que te parabenizam, né, erroneamente, como no meu caso, na minha irmã, enfim, dos médicos. Porque daí são as pequenas coisas também que se transformam em grandes coisas, né? Porque um parabéns nesse momento é como se você estivesse tocando ali na ferida novamente, né? Revive um drama, né? E tal. Ah, parabéns, mãezinha. Não sou mãezinha, o bebê não está aqui, eu perdi o bebê. Então, isso é uma questão muito importante, né? Eu acho que a questão de você ter um espaço que você possa atender as mulheres. As mulheres que estão abortando são atendidas no mesmo lugar que tem flores e lembranças e bebês bonitinhos. É para elas um reforço daquela situação, né? É muito difícil. Então, acho que, além de... Seria bom que as maternidades pudessem ter essa preocupação de ter um espaço para as mulheres que estão vivendo esse outro lado, né, do processo da gestação. A equipe também tem que estar muito atenta para essas situações, porque, às vezes, se esquece de que não está todo mundo vivendo a mesma experiência. Você tem uma mãe que teve um abortamento, você tem uma mãe que teve um bebê saudável, você tem uma mãe que está vivendo o drama do bebê prematuro que está dentro da UTI e pode sobreviver e pode não sobreviver. Um dia ele está melhor, um dia ele está pior. E o humor da mãe vai navegando com o estado da saúde do seu filho. Então, é um desafio para as equipes de saúde, porque não existe um protocolo. Todo dia eu vou chegar e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não dá. Cada experiência, cada família vai precisar que você ajuste o seu approach, né? A sua forma de chegar. E aí é um desafio quando a gente pensa em saúde pública, né? Porque como fazer isso em grande escala e, ao mesmo tempo, sem perder esta individualidade, essa relação com a experiência de cada mãe, pai e família em geral. Porque, como ela bem falou, isso é uma perda... Claro que a mãe tem esse impacto com mais força, mas ele reverbera em todo mundo que está em volta, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que o que a gente tem falado, eu acho que o clamor, enfim, acho que o fato da gente estar aqui reunido é extremamente relevante. De fato, é um tema difícil, né, da gente falar, enfim, quando a gente fala que está mal parado, isso é uma realidade, né? Porque boa parte dessas mulheres, elas vão se escondendo, né? Eu, em particular, sou sanitarista, mas tive uma perda gestacional ainda esse ano, em março, né? E tive uma anterior que era um aborto espontâneo, há uns anos atrás, enfim, que também para a medicina se fala em aborto espontâneo, mas para essa mulher não é nada espontâneo, quando ela deseja
né, esse filho. Então, são contradições que a gente ainda tem que lidar. Na minha perda, era uma perda, já que você falou, da gente falar um pouco, enfim, como é que as coisas se deram. Eu tive uma perda, enfim, era uma gestação gemelar que caminhava muito bem no exame morfológico, da importância da gente ter acesso a um exame morfológico, né, enfim, no tempo preciso. Foi identificado que tinha cisto, enfim, no rim de um dos bebês, enfim, mas não conseguia se identificar direito, ficou de se fazer um segundo exame, não deu tempo. Eu acabei tendo um parto extremo prematuro, né? Minha bolsa rompeu com 25 semanas, nasceram com 26, parto de emergência, fui preparada para uma esterectomia, consegui me livrar disso e descobrimos naquele momento que um dos meus bebês tinha um rim só e aquele era comprometido, né? E aí eu pude viver aquele luto. Eu fui muito bem assistida numa maternidade aqui no Rio de Janeiro, enfim, que muito bem assistida por uma equipe, não posso dizer que não, mas tive, talvez pela minha condição de sanitarista, enfim, ter um certo esclarecimento de como é que funciona uma dinâmica de um serviço, pude negociar com a equipe também, me deram essa permissão, do modo como é que essa passagem do meu filho que sobreviveu 5 dias se daria. Então, eu pude negociar isso. Muito forte, né? Mas eu posso dizer o que eu optei naquele momento, né? Eu me coloquei 3 condições. Uma era poder ofertar o meu leite para ele e conseguir, né? Então, às vezes, mesmo aquelas mulheres que estão na iminência de perder seu filho, elas produzem leite, né? E às vezes a equipe fala, não precisa produzir leite, vai perder, vamos cessar esse leite através de uma medicação. Para mim, não tinha que cessar aquele leite. Até porque eu também tinha um outro bebê extremamente prematuro. Extremamente prematuro, a gente fala de bebês com menos de 1 quilo, né? E numa idade gestacional de risco. Então, eu pude ofertar o meu leite, né? A segunda coisa era poder embalá-lo. Eu pude. São coisas que um serviço permite fazer isso. Serviços que lidam com a questão da humanização, na atenção. Esse é um direito, né? E é um dever também da equipe. A gente fala da humanização enquanto... Não humanização uma coisa etérea, no campo da benevolência. Quando a gente fala da humanização enquanto política pública, a gente fala numa instância de direitos e deveres, né? E, claro, em situações como perdas gestacionais, no meu caso, de Larissa, de outras mulheres, enfim, no campo dos profissionais de saúde e tal, a gente fala de uma dimensão da subjetividade e do afeto. Uhum. É muito difícil isso para a equipe, foi muito difícil, mas você tem certeza que você quer segurar seu filho, enfim, sobretudo quando estava morto? Sim, eu quero segurar esse meu filho, né? E a terceira coisa, que já não cabia mais no hospital, era poder vesti-lo, né? Enfim, no momento de um funeral, que também não existe qualquer funerária que topa fazer um funeral, enfim, fazer um transporte como eu levei junto à minha família para um outro estado, enfim, de bebê extremamente prematuro, poder vestir. São coisas que uma mãe faz, né? Ela amamenta, ela embala o seu filho e veste o seu filho. Isso para mim foi importante para a construção desse luto, né? Eu sou mãe de uma outra criança de 3 anos e sou mãe do Vicente, que hoje tem 7 meses, está muito bem, por 83 dias de UTI, né? Quer dizer, enterrei um filho, sumiu meu leite, voltou meu leite, amamentei, enfim, né? Quer dizer, são processos, enfim, que eu acho que é um pouco nesse campo mesmo, do ponto de vista da organização do serviço, aí a gente pensar o SUS, que lide com questões como essas, né? A gente pode ter um campo aí de negociação, né? Ou serviços que tendem a ser um pouco mais autoritários, porque existem, né? Enfim. E também a gente também tem que relativizar isso que o doutor Marcos Dias falou, né? Às vezes a equipe ela é muito bem intencionada nas suas atitudes, né? Eu perdi o primeiro bebê gêmeo, né? Que a gente chama de gemelar 1, o gemelar 2 ficou lá. Eu percebia que quando mudava a equipe, né? Tem a equipe de rotina e tem a equipe plantonista, né? E eu me deparei com situações, às vezes, de profissionais que chegavam, que eram plantonistas, e me falavam, fica tranquila, né? Esse seu bebê logo vai sair daqui, vai acompanhar o irmãozinho que já está em casa, né? Que é o gemelar 1, porque não estava lá, né? Enfim, não vai acompanhar, eu perdi. Quer dizer, tem que ter uma troca de plantão melhor, tem que acompanhar um pouco melhor esse histórico, enfim. Quer dizer, são questões nesse campo, ou situações também aí de mortes que são inevitáveis, né? Enfim, seja ainda no processo de gestação ou quando vai nascer, vai ter uma sobrevida, uma chance de sobrevida muito curta, né? Enfim, como é que você vai preparando isso, né? Tem malformações que são inevitáveis. Tem uma coisa que faz parte da rotina do nosso serviço, assim, quando a gente tem
bebês que têm uma malformação grave, a gente faz uma consulta antes do parto com o pediatra para o casal poder entender o que vai ser aquela deficiência, o que aquilo vai implicar, mesmo que as chances do bebê sejam pequenas, né? Se vai precisar de fazer uma cirurgia, porque as mulheres não sabem, né? Então, assim, dizer, olha, quando o bebê nascer, vai ser feito isso, isso, isso. Então, assim, esse é um procedimento que ajuda muito os casais a estar minimamente preparado para aquela situação que vai acontecer. E uma das coisas que eu me lembro que quando eu me formei, assim, se nascia um bebê morto, a rotina era desaparecer com o bebê o mais rápido possível, porque isso ia abreviar o sofrimento da família, né? Então, aquele bebê morto ali era, sabe, um motivo de sofrimento. E hoje em dia, é claro que não é isso, né? A gente pergunta para o casal, olha, vocês querem ver o bebê, não sei o quê, então a gente embala o bebê, arruma o bebê, bota um paninho e, né, às vezes, se o bebê tem uma malformação muito grotesca, você arruma o bebê para ele ficar com a melhor aparência possível. Mas a mulher poder botar o bebê no colo e se despedir para elas fundamental. Muitas vezes eu me deparei com mulheres que disseram assim, eu não sei o que o bebê tinha. Ele morreu e eu não sei o que aconteceu. Porque simplesmente tudo desapareceu no processo. Às vezes, na boa intenção mesmo, de não, vamos abreviar o sofrimento da família. Porque às vezes é até mais fácil para o sofrimento da equipe também, sim, né? E então eu acho que tem que ter uma atenção. Eu acho que esses casos são aqueles casos que você tem que ter no subconsciente, uma bolinha da equipe, uma bolinha vermelha que diz assim, olha, antes de abrir a porta e entrar, para dizer bom dia, e diz assim, olha, claro, não, esse é aquele caso que a gente... E aí você, então, pensa na história e como você vai abordar, né? Porque é uma elaboração... É interessante isso, né? Esse processo que você narrou, essa questão da dificuldade de todos de lidarem com isso e essa necessidade de elaboração desse luto, né? Junto com o que você falou no início, que a sociedade, em geral, lida mal com a morte. A morte é cercada de tabus, o luto vem a reboque disso. Mas como é fundamental, dentro do mistério da vida e da morte humanas, ter essa possibilidade de elaborar esse luto, né? É interessante que eu chamo do luto à luta, né? Se você precisa passar por essa primeira fase para chegar nessa outra, né? Que é como você agora também, além da luta, gerando uma nova criança, né? Essa elaboração é fundamental, você percebe isso nas mulheres que estão junto no grupo e que dão retorno e que falam? Então, não é à toa que a gente escolheu esse nome, né? Que foi um movimento muito interno, meu e da minha irmã gêmea, né? E do luto à luta, né? Porque diante do nosso sofrimento, e não só da insensibilidade, do despreparo, né? Das equipes, dos funcionários das maternidades, mas também da sociedade como um todo, né? Da ausência do reconhecimento social desse luto, a gente percebeu a necessidade de fazer um movimento para autorizar e legitimar um espaço que as pessoas pudessem encontrar nesse apoio, esse suporte que está totalmente ausente na sociedade, né? Então, a gente fez esse movimento que a gente achou assim, de extrema importância e nos chamou muita atenção os inúmeros retornos que a gente teve, né? Inúmeros depoimentos que a gente tem, que a gente recebe, de críticas, né? A essa falta de preparo, essa falta de sensibilidade, né? Como um todo, de uma forma geral. E a gente percebe que a grande maioria das críticas, eu acho que elas falam do mesmo assunto. Elas falam da questão do direito de escolha, do livre-arbítrio, do respeito às singularidades. Dessa negociação, né? Que quando acontece, você consegue trabalhar mais esse sentimento que está acontecendo naquele momento, né? Exatamente. Que a grande maioria, o que a gente percebe? Que a grande maioria dos profissionais, eles presumem o que eles acreditam ser melhor, né? Para aquele casal, para aquela família, naquelas circunstâncias de extrema dificuldade, né? De extrema dor. E eles fazem aquilo que eles presumem ser melhor. Em nenhum momento eles indagam, eles questionam o que a família acredita ser melhor para si, entendeu? Para a sua elaboração do luto. Eles em nenhum momento questionam, né, se a família gostaria, né, de embalar o bebê morto. E a gente tem artigos que apontam, né, o quanto que você ter
ter essa possibilidade ofertada, né? De ter o seu filho nos braços, de se despedir dele, quanto que isso auxilia no processo de elaboração do luto, que auxilia a concretizar a perda desse filho, né? Realizar essa morte. Porque geralmente, como no meu caso, né, eu acordei num ambiente completamente asséptico, sem nenhum sinal, sem nenhum vestígio do meu filho. Por mais que no meu caso, né, foi uma gestação molar, então é uma doença e que tem junto com o bebê, né, teve uma má formação celular desordenada, o que impediu seu crescimento, seu desenvolvimento. Então ele não tinha aparência de bebê, né, ele não tinha aparência de um feto. Só que eu sabia que aquele conteúdo que estava sendo extraído de mim era o meu filho. Então em nenhum momento me perguntaram se eu acreditava que poderia me fazer bem, visualizar aquele conteúdo, independente da aparência que ele tivesse, né, pela consciência que eu tinha, né, de poder realizar essa morte dele, né? De saber que era o meu filho que eu estava vendo naquela, né? Enfim, naquela aparência disforme, né? Naquela aparência totalmente amorfa, né? E eu acredito que isso foi um fator prejudicial, que atrapalhou muito na elaboração do meu luto. E como vários outros, né? A questão da sedação é muito comum a mulher ser sedada, né? Diante do falecimento do filho, porque eu acredito que a equipe não vai saber, né, como conduzir a situação, né, se a mulher estiver desperta, né, estiver acordada. Então, eles acreditam que dessa forma eles estão minimizando o seu sofrimento, né, sedando. E eu acho que o sofrimento, inclusive, eu acho que é falta de habilidade da própria equipe em poder conduzir a situação se ela estiver acordada. Existe um protocolo, né, da Organização Mundial da Saúde que fala desses vários momentos e possibilidades que a gente levantou nesse bloco. A gente vai aprofundar esse protocolo no próximo bloco. O Sala de Convidados vai fazer um breve intervalo. Não sai daí. A gente volta já. Sala de Convidados está de volta conversando sobre perdas gestacionais. Nossos convidados são Larissa Rocha, fundadora do Grupo de Apoio do Luto, a Luta. Marcos Dias, ginecologista e obstetra, especialista em saúde da mulher e da criança do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. E Adriana Kozer, analista de gestão e saúde pública da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fiocruz. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Protocolos da Organização Mundial de Saúde definem como devem ser os procedimentos em caso de perda gestacional. Mas nesse momento delicado para a mulher e para todos os envolvidos com o parto, será que os profissionais de saúde estão preparados para lidar com esse tipo de situação? Um protocolo da Organização Mundial da Saúde recomenda que tipo de conduta os profissionais devem ter em casos de mortes intrauterinas ou de bebês que morrem logo após o parto. O protocolo diz, entre outras coisas, que deve-se evitar sedar a mulher durante o parto, encorajar que ela ou o pai segurem este bebê e estimular que a família também tenha contato com esse bebê, respeitando o tempo de cada um. Tudo que possa facilitar a elaboração do luto. Depois da morte, também é recomendado que a equipe oriente a família sobre a rotina e os procedimentos em caso de óbito. Ofereça à família pequenas lembranças significativas da vida do bebê, como mechas de cabelo, pulseira e carimbo do pezinho. Nomeie o bebê para reconhecimento. Assegure privacidade aos familiares, oferecendo espaço específico na maternidade. Permita preparo para o funeral, entre outras orientações. Isabela e Santiago planejaram ter a filha Beatriz e se informaram sobre tudo a respeito da gestação e do parto. Ela participou de grupos de apoio, procurou equipe humanizada e viveu as 40 semanas de gestação sem nenhuma intercorrência. Em uma determinada noite, Isabela conta que começou a sentir as dores que imaginou ser do trabalho de parto. E como tudo começou a acelerar de uma forma estranha, ela desconfiou que havia algo de errado. Isabela lembra que soube que o coração de Beatriz já não batia mais através da médica plantonista, com muita frieza, e que só se sentiu de fato acolhida quando o médico e a doula de sua equipe chegaram à maternidade. Eles ofereceram a ela todas as opções de parto. Isabela acabou optando pela cesariana. Já no processo de cesárea nosso, a gente já teve uma situação que eu achei estupidamente grave, que foi
já durante a cesárea, tá lá o obstetra concentrado, a doula conversando com a gente, tentando desestressar. Veio um outro médico durante o plantão, abriu a cortina lá na saleta e querendo conversar com o nosso obstetra como se fosse um bar, assim, uma conversa de bar. E aí, tudo bem? Uma outra operação? Como é que tá? Como é que foi? Não sei o quê. Completamente desrespeitoso. Apesar disso, e após terem contato com diversas outras histórias, Isabela e Santiago consideram que tiveram sorte por estarem com uma equipe de sua escolha. O sistema é falho de não ter um atendimento psicológico numa maternidade. Precisava ter uma pessoa ali comigo para falar da importância de eu conhecer minha filha, mesmo depois de morta. De eu poder ter contato com ela, assim. Eu tive a possibilidade de segurar. Eu não dava, porque você, na cesárea, você fica completamente imóvel, né? Eu sinto falta de não ter pego ela no colo, de não ter sentido a pele dela, de eu não ter sentido um pouco mais... ter um contato aqui fora, sabe? A gente passa tanto tempo com ela aqui dentro, de ter visto cada detalhezinho, cada dedinho, cada pezinho, cada partezinha dela. A realidade de Isabela não é a mais comum. As violações mais relatadas em grupos de apoio são sedação durante o parto, alojamento conjunto com mães que tiveram sucesso no parto, não serem questionadas sobre suas opções, não terem visto ou tido contato com o filho e terem sido impedidas de acompanhar o funeral. Para Vera Fonseca, conselheira e responsável pela Câmara Técnica do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, há muitas questões a serem consideradas. Não vamos esquecer também que esta criança que está nascendo é um ser, né? E que muitas das vezes essa criança tem alguma doença, algo que realmente não pode ser diagnosticado durante o pré-natal. Alguns tipos de anomalias congênitas, anomalias cardíacas. Hoje nós falamos muito da importância de fazer, por exemplo, um ecocardiograma fetal ainda durante a gestação, para que a gente possa evitar ou então se preparar melhor para o nascimento dessa criança que porventura tem algum tipo de doença. Ainda tendo em vista o protocolo, mas antes eu queria pegar esse finalzinho para entender o que pode levar e até que ponto se pode prever, né? Existem casos que são imprevisíveis. Como é que a gente pode tentar entender esse universo? Acho que a ultrassonografia transformou a obstetrícia, né? Hoje a gente consegue olhar dentro da barriga da mãe e tem muitas informações sobre o bebê. Quando a gente tem diagnósticos de malformação durante a gestação, algumas malformações a gente já consegue antecipar para o casal. Olha, esse bebê tem uma malformação incompatível com a vida. O bebê consegue estar vivo porque está dentro da barriga da mãe. O exemplo mais clássico é a anencefalia, que a gente até pode interromper a gestação. Algumas outras malformações mais complexas, a gente conversa com o casal a possibilidade de que o bebê possa falecer dentro do útero ou nas primeiras horas, nos primeiros dias de vida, porque a gente tem uma imagem, mas a gente não tem a experiência da vida de fato. É preciso, às vezes, que o bebê nasça para que a gente veja como aquela malformação vai repercutir. Então, eu acho que o que ajuda muito é poder dialogar com a família e dizer, olha, a gente acha que vai precisar fazer isso, a gente acha que o bebê pode precisar disso, talvez tenha que fazer uma cirurgia, certamente vai precisar ficar numa UTI. Então, esse tipo de preparação vai ajudando a família a elaborar o momento do nascimento, né? A perda, no caso da malformação fetal, você sabe, às vezes tem a perda da mulher porque ela idealiza o seu bebê perfeito, isso interfere a relação, né? A gente vê como isso afeta os casais, a família, mas também repercute no trabalho da mulher, repercute nas amigas, a vizinha que vê ela. Nas expectativas de todo mundo em torno, né? Então, ela tem que elaborar essa situação, não é só, né, para dentro dela, na família, mas também em toda a sua vida. Então, isso, poder viver o luto ajuda muito a poder fazer essas
Mas você relatou alguns casos em que há previsão de algum problema, digamos. Mas há outros casos em que tudo vai muito bem e que só se percebe o problema na hora do parto, né? Isso é ou logo exceção, depois, né? até. É exceção? É exceção. Graças a Deus, a maioria das vezes a gente vivencia... Porque uma gravidez que está evoluindo bem tem muitos poucos motivos para você perder um bebê no final da gestação. Ainda mais hoje que a gente consegue fazer os diagnósticos de malformação. Mas algumas infecções, né, e algumas situações de um descolamento de placenta, uma hipertensão da gestação, a gente sabe que pode provocar o óbito do bebê. E aí, realmente... Nem a equipe está preparada, nem a família está preparada. Porque então, tudo estava caminhando num outro sentido, tudo né? caminhando para um sucesso e, de repente, você tem que viver um processo completamente diferente, né? Eu acho que é interessante que o Dr. Marcos está trazendo do avanço, né, da medicina, né, do avanço, inclusive, da ultrassonografia, né? Ponto que hoje em dia já tem até a possibilidade de você fazer um ultrassom 3D. E isso influencia, inclusive, na vinculação né, da família com esse bebê. Porque a família já começa, né, a observar traços, né, de semelhança com o pai, de semelhança com a mãe, né, na fisionomia do bebê. Isso vai favorecendo, né, uma vinculação cada vez maior. E a partir daí começa a se pensar no nome do bebê, vem a escolha do nome, vem a identificação do sexo cada vez mais precoce, interferindo também cada vez mais nessa vinculação. Então, a gente vê, né, várias características, né? E, enfim, o casal conversa também sobre as características psicológicas, né, emocionais dessa criança, né? Com quem que ela vai ser mais parecida, né, nesse vai sentido. Vai ser cabeça dura que nem você, Exatamente. E o quanto que tudo isso aumenta, né, cada vez mais a vinculação, né, desse casal com esse bebê. Ele está na barriga, mas ele já existe entre todo mundo, né? E até além do casal, como você falou, né? Eu acho que tem um aspecto também, assim, do ponto de vista das políticas públicas, que é a questão, acho que disso que a gente está falando, a questão ao acesso ao pré-natal, né? E não só o acesso ao pré-natal, mas a um bom pré-natal, né? Acho que a tecnologia para a questão do diagnóstico mais precoce, enfim, ajuda a preparar numa situação que é inevitável, né? Isso que o Dr. Marcos falou, né? Tem o inevitável, que está para o destino, enfim, né? Que não é possível intervir. Então, como é que aquela família vai se preparando para aquilo, né? Então, acho que isso é uma questão importante da gente enfatizar, né? E a gente hoje tem falado muito da questão da atenção hospitalar, né? Mas tem a questão da rede básica, né? Eu dou o exemplo de mim mesma, né? Enfim, quando tem um óbito, né? Enfim, o hospital comunica à Secretaria Municipal de Saúde que uma boa gestão vai comunicar o posto de saúde, né? A unidade básica de saúde, que vai rastrear onde é que aquela família está localizada. E aí também é um outro momento, né, no caso de uma perda gestacional, de como aquela equipe de saúde da família, equipe de atenção básica, pode dar seguimento à questão, né, desse cuidado, desse luto gestacional, né, enfim. No meu caso, eu tinha a questão do luto gestacional, mas eu tinha também um outro bebê extremamente prematuro que estava sendo acompanhado lá e que depois voltou para casa e segue acompanhado também pela equipe de unidade básica de saúde. Enfim, e muitas vezes essas equipes também, às vezes a gente deixa muito para a atenção hospitalar, mas às vezes a equipe da atenção básica, ela pode se mostrar muito disponível, mas também não tem muito manejo, muito claro de como é que age em situações como essas, né? Ou às vezes, mesmo, né? Exatamente, ou às vezes define essa coisa, não, mas aí essa questão do luto é uma coisa mais para psicólogo, aí a gente não tem psicólogo na equipe, quer dizer, a equipe às vezes se destitui, né, de uma abordagem que é importante, porque recentemente a LERJ fez uma audiência pública, enfim, aqui no Rio de Janeiro, que eu acho que foi muito interessante, sobre essa temática, muito mobilizado pela questão do movimento social, enfim, e por outros atores importantes, enfim, que estão mobilizados com a questão. E aí eu vou me deparando com algumas histórias de algumas mulheres, e mesmo lá no espaço que eu tive na maternidade, tem muitas mulheres enlutadas, né? Elas permanecem lutadas, parece que por uma vida. No passado isso era pior, né? A gente encontra gerações de mulheres, né? E ainda mais essa coisa da maternidade, né? Se teve algum problema, parece que é culpa da mulher, né? Nunca, né? Má formação não pode ser de dois. Sempre assumem que ela fez alguma a coisa culpa, errada. né? Será que eu fiz de errado? É a infertilidade, é a má formação, a perda. Parece que a mulher ela tem um negócio e antigamente isso era mais forte, né? Então, o enlutamento perpetuando é muito sério.
Lucilene Gomes de Porto Alegre, dizendo que soube que o tema do programa seria este e fui conversar com as mulheres da minha família. Soube que a minha avó passou por isso, que minha cunhada passou por isso. E cada uma em situações diferentes, em casa e no hospital, no início do século e agora, 5 anos atrás. Ambas primeiros filhos. Enfim, realmente isso é muito comum e cada uma viveu de um jeito, né? Porque realmente, antigamente, isso ainda era mais comum e talvez mais ainda envolto em silêncio, né? Queria saber se o pré-natal é uma forma de evitar essa perda gestacional, seja no início da gestação, seja logo após o parto. De uma maneira, você já falou com isso. Com certeza, o pré-natal, ele melhora os resultados, com certeza, né? Previne um monte de situações que podem comprometer a saúde do bebê e da mãe, né? Para mim, o pior dessa situação é ter que lidar com as expectativas da família e de amigos, como você falou, né? Após uma situação destas. Silvia Duarte, do Rio de Janeiro, também deve aparecer muito nos relatos das mulheres, né? Quando você está dentro de casa, passando, você sai de casa, retoma todo o contato com a dor, com a perda, porque as pessoas querem saber e voltam ao assunto. E também não sabe essa coisa do luto, da morte, do luto ser um tabu. As pessoas parabenizam na rua. Quando a mulher ela perde o bebê, não é, Larissa? As pessoas parabenizam, elas não sabem, né? Que às vezes perdeu uma vizinha. Já nasceu, mas a sua barriga estava tão grande, já estava nascendo, quer dizer que já nasceu, agora você está sem a barriga. As pessoas às vezes têm isso. E a gente também tem que dizer, em épocas de redes sociais, né? Muitas vezes as mulheres elas compartilham, né, o crescimento da sua barriga e tal, de uma hora para outra. E aí faz o quê, né? A gente também vive num universo desse. Mas né? a Adriana trouxe uma coisa super importante, assim, porque tudo bem, você tem aquele momento, né? E aí a família está no hospital, tem aquela assistência, e aí a mulher vai para casa, o marido volta para o trabalho daqui a pouco, porque a vida dele... E a mulher está lá vazia, sem aquele bebê. Então, assim, a questão da atenção básica, poder fazer esse acompanhamento, saber como essa mulher... Porque é muito comum desenvolver uma depressão numa situação como essa, né? Então, e a equipe de saúde poder identificar e poder intervir, poder ajudar essa mulher, né, a sair dessa situação, é uma ação de saúde super importante, né? E é uma necessidade. E uma queixa muito comum, foi interessante você ter trazido, né, essa questão, porque uma queixa muito recorrente, né, que eu sou psicóloga também, né, e coordenadora, né, desses encontros presenciais, uma queixa muito recorrente das famílias que vivenciaram esse drama, né, da perda gestacional, é a falta de apoio, né, dos familiares e amigos, né, e a inabilidade deles também, né, no trato da situação. Frases completamente, assim, e desnecessárias, né, que a gente acredita, né, e sabe que são com as melhores das intenções, né, que eles dizem aquilo, né, por exemplo, você ainda é muito jovem, daqui a pouco você engravida de novo, como se um filho, né, substituísse o outro, né, aquele filho vai marcar para sempre aquele casal, né, na sua história, né, na sua singularidade. Então, e várias outras frases totalmente inapropriadas e inadequadas, né, tanto da equipe de saúde como familiares, né, e amigos. E eles trazem o quanto que, na verdade, a grande maioria quer, ao contrário do que todo mundo diz e pensa, né, quer poder falar sobre isso abertamente, né, que tem um espaço, né, de escuta, um espaço de acolhimento. Então, quanto que a gente gosta de dar esse recado para familiares e amigos que não sabem o que dizer, o que fazer nessas situações, na verdade, o que a gente mais espera é que a pessoa se ofereça, se coloque disponível, né, que está ali do seu lado, que sente muito pela sua dor, pelo seu sofrimento, que não consegue imaginar o que você está passando, porque nunca passou por nada parecido, mas está ali, que está disposta a te ouvir, a te acolher, se você quiser falar sobre isso, está aberta a isso, desmistificar esse tabu, né, e deixar a pessoa à vontade para falar o quanto ela quiser. Até o momento que ela quiser, né? Quando ela não quiser mais falar também, respeitar, né? Exatamente, que isso vai auxiliar na elaboração do luto dessas famílias. Esse protocolo que a matéria mostrou, da Organização Mundial de Saúde, até que ponto ele é possível de trazer para a nossa realidade? Então, na verdade, eu acho que é muito interessante a gente contextualizar o protocolo, né? Que esse protocolo é de 2007, a versão dele é original em inglês, né? E ele foi traduzido por uma psicóloga que se chama Márcia Rodrigues, que ela fez mestrado na USP em enfermagem. A tese de mestrado dela foi a experiência da mãe ao ter um filho natimorto, e que natimorto, a definição, acho que é a partir da 22ª semana, né? Até antes do nascimento, né? Da extração sem vida. E aí ela, quando começou a entrevistar, né, essas famílias que passaram por essa situação,
ela percebeu o quanto que as maternidades não têm um preparo adequado, né, uma sensibilidade para lidar com esses casos. Então, ela foi investigar a fundo, né, e observou que não existia nenhum tipo de protocolo seguido nas maternidades. E aí ela foi encontrar esse material em inglês, resolveu, mas ela não simplesmente traduziu para o português, como ela resolveu adaptar e incrementar de acordo com a nossa realidade, com as nossas necessidades, né, de atenção para esses casos. Então, acho que isso é muito importante de ser dito, né, que ela define que essas famílias passam por 4 estágios. Que ela fala, o primeiro momento é lidando com a má notícia, o choque, né, pela má notícia, né, da perda. São os estágios do luto também, né, que se dividem nesses estágios até chegar na aceitação. São permeados, na raiva, exatamente, são permeados pela fase do luto também. E ela fala do choque pela má notícia, do parto, quanto que é comum o parto sem sentido, né, que as mulheres relatam bastante, né, independente do tipo de parto, né, sendo normal ou cesárea, né, o quanto que aquele parto é totalmente destituído de valor e de sentido, porque ela já sabe, né, que o filho vai nascer sem vida. Ela fala choque é uma notícia, parto sem sentido. Ela fala também do saindo de mãos vazias, quanto que essas famílias, né, sofrem muito, porque é totalmente o antinatural, que o imprevisto para elas, né, de ter que sair da maternidade de mãos vazias, sem o filho, né, o que elas mais desejavam, o que elas mais esperavam, sem o filho nos braços. E, por último, ela fala de um aspecto muito importante que a gente está tocando muito aqui, né, nessa conversa, que é enfrentando o luto social, que ela percebe, né, o quanto que essas famílias, na verdade, não, ao contrário do que muita gente diz, né, que essas mulheres se silenciam, o quanto que elas são silenciadas pela nossa cultura, pela nossa sociedade, justamente porque a morte ainda é um grande tabu para a gente. A Adriana falou bastante da atenção básica, né, de como ela pode ser um suporte. Esse protocolo se aplica? Eu acho que diria assim, acho que a questão do protocolo que a gente está chamando de, né, principalmente o movimento social fala que reconhece isso como um protocolo da OMS e tal, acho que seria um conjunto de recomendações. Eu acho que ainda cabe para a gente aqui no Brasil, eu não sou, primeiro assim dizer que eu sou sanitarista, não sou especialista em saúde da mulher, nosso especialista está aqui, enfim, né, mas eu hoje me misturo nessas duas condições, né, de uma mulher também que teve perda gestacional, mas eu, na minha experiência de sanitarista, eu trabalhei muito sempre com atenção básica. Eu diria que assim, esse protocolo, ele pode ser um pontapé interessante hoje para a gente repensar algumas questões. Mas ainda cabe a gente fazer, eu tive acesso, enfim, acho que ainda cabe a gente fazer uma adaptação com a realidade brasileira, um varejo nosso, acho que tem, enfim, a gente tem tido uma experiência importante, enfim, né? Hoje acho que a própria Fiocruz, enfim, eu estive conversando com a vice-presidente Nise, enfim, que está muito disponível para isso. A gente tem o IFF, Instituto Fernandes Figueira, né? A coordenadora de saúde da mulher, a doutora Esther, enfim, né? Tem uma disponibilidade da gente repensar e talvez criar um conjunto de diretrizes, não sei se viraria um protocolo, né? Não sei, Marcos, o que acha, mas é uma coisa para a gente refletir um pouco melhor. Mas assim, há de se existir, de se construir um conjunto de diretrizes para esse manejo no campo da humanização, né? Que considere que, de fato, existe, né, essa tal da perda gestacional que leva à questão do luto e que esse luto ele se dá de uma forma diversa. A gente pode fazer, acho que 10 salas de debates que a gente nunca vai chegar num consenso de como é que as coisas é o melhor modo das coisas funcionarem. Que depende da família envolvida, que depende, né? Da família. O que a gente está dizendo é assim, é um certo jeito, né, que a gente respeite, né? Talvez a gente dê alguns registros, alguns mecanismos, enfim, de que isso seja da melhor forma possível. Porque a gente falou, tem uma questão que é inevitável, né? E tem questões que são evitáveis, né? O que é evitável, ele tem que evitar. Do ponto de vista da saúde pública, ele tem que evitar, né? Dar o acesso para que as coisas sejam da melhor forma possível. Mas o que é inevitável, como é que a gente lida com isso? Então, talvez valeria a pena a gente criar um guia prático, né? Enfim, de recomendações, seja desde a atenção básica para a atenção hospitalar, enfim, para essa equipe, né? A questão do vínculo do profissional que faz esse pré-natal é importantíssimo, né? O vínculo, um pré-natal que não vá só a mulher, que vá o marido junto, né? Enfim, quer dizer, essa experiência é interessante de poder dizer, olha, seu filho tem uma má formação, a chance grande, né, enfim, de talvez não ter uma sobrevida, quer dizer, vá preparando esse casal, porque essa criança é filha de 2, né, enfim, quer dizer, com certeza, certamente, quando tiver essa perda e for de fato inevitável, né, o grau de sofrimento é outro, né. Tem uma situação, gente, que às vezes a gente não fala, assim,
num primeiro momento, algumas mulheres, principalmente as mulheres que elas estão, é inevitável, as mães, né, elas ficam grávidas, é físico, né? Quer dizer, a barriga cresce, tem as sensações, o bebê mexe. Não dá para esconder, né? Enfim, quer dizer, e eu acho que quanto mais tempo vai passando, né, semanas vão chegando mais no próximo do final da gestação, mais forte esse vínculo vai ficando. E quando essa gravidez ela é interrompida, né? Eu escutei muitos relatos de mulheres e eu mesma tive vamos dizer assim, uma abstinência de barriga, gente. Isso acontece, né? Parece que é um grande pesadelo que você está vivendo. Você teve uma gravidez interrompida ali, né? E você sai, você dorme ainda, que aquelas primeiras noites, achando que você tem um bebê que está... Eu tinha uma gravidez gemelar, me virava um dia de noite, na primeira noite, achando que tinha um bebê aqui que estava dormindo desse lado, aí ia para o outro lado. Quer dizer, você parece que tem a movimentação... Quer dizer, isso é real, né? Isso é real, né? Então, assim, esse primeiro atendimento, ele é fundamental. Então, talvez essa questão desse protocolo, ou esse conjunto de diretrizes que, de fato, o nosso SUS tem que pensar, seja para os serviços privados ou públicos, enfim, para a política brasileira de saúde, tem que lidar com aspectos nesse sentido, né? De uma atenção que considere esse respeito, essa singularidade. A gente é um país, essa enfim... diversidade ao mesmo essa diversidade, tempo, né? A gente tem questões religiosas, né? Às vezes aquela família quer, né, quer fazer um certo ritual com aquela criança, né? Enfim, e que tem que ser respeitado isso, né? As subjetividades são enormes. Recentemente eu tive um casal que o maior sofrimento deles era porque ele já tinha uma filha que acompanhou a gravidez, sabia que a mãe estava grávida, até que fez um diagnóstico de uma malformação incompatível com a vida. O maior sofrimento do casal não era a experiência que ele estava vivendo, era o sofrimento pelo sofrimento da filha de não ter o irmão. Então, quem tem filho pequeno passa por isso. Passa por isso. Então, eu acho que a gente não vai conseguir botar num protocolo tantas situações. O que eu acho que seria muito interessante era ter para os profissionais de saúde um guia ou umas recomendações que a gente pudesse abordar essas questões. Porque se você for procurar isoladamente, você vai encontrar uma coisa aqui, você vai encontrar um guideline ali, uma coisa assim. Mas eu acho que a gente, com a nossa linguagem, com a cara do Brasil, assim, uma ação do Ministério, eu acho que é muito positiva nesse sentido, porque o Ministério tem uma penetração muito grande na sua comunicação com os serviços de saúde, e eu acho que é promissor no sentido de trazer esse assunto para dentro dos serviços e discutir, puxa, o que a gente está fazendo, como que a gente está lidando com as questões dos outros, porque no cotidiano das maternidades estão preocupados com os bebês que estão nascendo vivos e essa questão... Que também demandam cuidados, exatamente, né? Que você tá todo mundo ali as outras situações estão lá por baixo, né? Então, eu acho que é muito, muito interessante que essa possibilidade possa se concretizar num instrumento que a gente, né, e pudesse... tem uma questão legal também, né? Assim, quer dizer, assim, é uma perda, né? Enfim, do ponto de vista... Tem a questão de trabalho, né, dessas mulheres, enfim, quer dizer, o homem tem licença há quantos dias, perdeu aquela criança. Tem a questão da legislação para isso também, né? Enfim, que também tem que ser visto, né? E aí, acho que tem dois aspectos, assim, eu sei que não é a pauta, mas, por exemplo, o universo do prematuro é um, né? Recentemente, o Senado aprovou uma extensão até para a questão do prematuro. Eu falo do prematuro porque o universo prematuro é um ambiente que é muito frequente a questão da mortalidade também, né? As comorbidades, as mortalidades também é um espaço que você acaba tendo perdas ali imediatas. Enfim, mas o aspecto enfim, perdeu o bebê, né? Essa mulher vai ter que voltar a trabalhar, esse homem volta a trabalhar. Em quanto tempo depois tem que se apresentar, né? Enfim, quer dizer, o serviço público tem uma certa flexibilidade maior, mas e quando é no privado? Como é que isso funciona? Quer dizer, vai, levanta, junta as coisas, tem que voltar para casa, se desfazer do enxoval, vai guardar aquele enxoval para um próximo filho, mas esse filho vai vir quando, não vai vir. É interessante, porque a gente abriu o programa falando sobre da sociedade em geral, que tem dificuldade de encarar a morte e o luto de uma maneira geral. E aí, fechando no nosso assunto, de como que é importante recomendações, lugares onde você possa falar abertamente sobre esse assunto, porque são várias camadas que vão precisar lidar com isso, né? Claro. Desde essa mãe, esse pai, esse irmão, essa família, essa sociedade em volta, até as questões
do sistema de saúde que é amplo, da legislação que precisa apoiar de alguma maneira, o pessoal no trabalho. É interessante, né, que a gente vê que isso, com aquela pedrinha no lago, né? A reverberação, assim como de um nascimento, né, e que o bebê faz esse caminho todo, quando ele não faz, também precisa ser levado em conta, né? E eu acho que era esse o grande objetivo do programa, falar sobre isso, entender as individualidades, as subjetividades, e saber que elas são fundamentais nessa negociação que você falou, nesse diálogo, né? E nessa formação da equipe que também sofre com isso, né? Porque a gente, às vezes, fica cobrando algumas coisas dos profissionais da saúde, esquecendo que eles também têm suas subjetividades, né? Como que a gente acessa o Luto à Luta? Então, a gente gostaria de divulgar, né? A gente tem uma fanpage que se chama Do Luto à Luta, _apoio à perda gestacional. E a gente tem um e-mail também para contato, que é contato@gmail.com. Né? E tudo tem junto. A página no Facebook que apareceu ali também. Isso, que é a indicação da fanpage. Dá tempo? Dá tempo. Que eu gostaria muito, né, de agradecer, né, a oportunidade, né, de você, pelo convite, né? A gente está falando sobre esse tema, dando voz, né, a esse luto, né, e de fato reconhecendo e legitimando que as pessoas falem sobre isso. Então eu gostaria de ler uma poesia que eu fiz pro filho que eu perdi, né, com 19 semanas de gravidez, uma homenagem, que se chama Amanhecer. Desejo um novo amanhecer, sem nunca te perder nem esquecer. Desejo te embalar nos meus braços, te ofertar os meus afagos. Desejo aprender a me despedir, sem você partir. Desejo extrair as lições da sua vida, mesmo sem ter podido te dar boas-vindas. Desejo que essa dor cesse com o tempo, mas preciso do seu acalento. Desejo reviver o passado, ter você ao meu lado. Desejo ser perdoado por qualquer descuido na gravidez, apesar de saber que seria mãe outra vez. Desejo um dia te encontrar e para sempre te amar. Obrigada. Com a emoção inevitável. Obrigadíssimo pela presença, pela luta, pela dedicação. Se você quiser rever ou gravar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. A Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá!